Bom, falando onde tudo começou, não é? Eu dei até uma engasgada, porque eu não tenho muito mais o que discutir sobre isso. É interessante como as pessoas cada dia arrumam um problema, não é? É interessante como políticos ficam defendendo que eleições sejam auditadas, que tenha voto impresso, que você tenha a garantia de quem votou. Quer dizer que todos esses caras que estão discutindo isso estão colocando a própria eleição em xeque. Quer dizer que desde o presidente da República, ao Arthur Lira, a todos que foram eleitos pela urna eletrônica, quer dizer que todos eles foram eleitos de uma forma, no mínimo, subliminar, que teve chuncho, como se diz aí no Paraná, em Curitiba, que teve favorecimento de alguém. Quer dizer que todos vocês que foram eleitos, as eleições não significaram eleições corretas, decentes e livres. Se vocês estão questionando a urna eletrônica, e todos vocês foram eleitos pela urna eletrônica, que raio de questionamento é esse aí? Então vocês acham que a eleição de vocês foi fraudulenta? Quer dizer que vocês colocam em xeque a própria eleição. É isso? Então tinha que convocar a eleição, já que vocês querem voto impresso, e fazer a eleição tudo de novo com voto impresso. Vocês topariam fazer isso? Desde o presidente até o presidente da Câmara. Ah, não quero discutir isso, acho que tem que realmente ser auditado. Quer dizer que todo mundo que foi eleito e que questiona a urna eletrônica acha que a eleição foi fraudulenta. Vocês foram eleitos de forma fraudulenta, é isso que eu estou entendendo? Porque não pode se entender outra coisa. Já passou da hora de parar de brincar com a democracia no Brasil. Aquilo que eu falei, chega. Democracia não é meio, é fim. E o voto que tem que ser questionado é o voto obrigatório, isso que tem que ser questionado. O que tem que se colocar em prática é voto livre. Uma nação democraticamente livre começa com o cara tendo o direito de votar ou não. Se ele não quiser votar, ele não vai. O voto é obrigatório porque muita gente que não tem quem escolher não iria votar. Esses caras têm medo de ter uma abstenção terrível se o voto não fosse obrigatório. Eu, por exemplo, não votei nas últimas eleições, não votei nas outras, porque eu entrei no mercado e não achei nem papel higiênico. Agora, o lance é o seguinte, quer dizer que todos vocês que estão questionando a urna eletrônica e que querem o voto impresso acham que a eleição de vocês não valeu nada. É isso? Só para saber. Porque vocês foram eleitos. Se fosse um cara que perdeu a eleição, ou se fossem pessoas que perderam a eleição, que estivessem questionando o voto eletrônico ou o voto impresso e tal, aí sim, o cara perdeu, está reclamando porque perdeu o jogo. Vocês estão reclamando porque ganharam, é isso? A reclamação de vocês é porque ganharam o jogo. Democraticamente, nas urnas. E não é de hoje, porque vocês estão se reelegendo há tanto tempo. Vai ver que é por isso. Vai ver porque a urna eletrônica tem problema. É por isso que vocês são eleitos toda hora aí. Não mudam os nomes. Então vai ver que é por isso. A urna pode estar programada para botar vocês. É isso que vocês estão querendo dizer? Repito, é incontestável essa questão de ficar discutindo e colocando em xeque eleições toda hora, ou por causa de voto eletrônico, ou por causa de apuração de CPI. Isso é inquestionável. Democracia acima de tudo e poder do povo para o povo e pelo povo, que é o que o povo que é eleito normalmente se esquece, do povo brasileiro. É simples assim. Tem que parar com essa discussão e se pensar no Brasil. Recuperação da nossa economia, gente que não tem o que comer, gente que está morrendo por todo o canto do país por falta de uma assistência governamental, seja o governo federal, seja o governo estadual, seja o governo municipal. Os governos que praticam o desgoverno simplesmente fazem tudo que quer de cima para baixo, resolvem tudo que quer de cima para baixo, se esquecem do povo, que é o que mais tem que ser lembrado nesse momento. É isso, e eu não vou perder muito mais tempo com uma coisa que me parece lógica, clara e insofismável.
A democracia está acima de todos nós que pretendemos alguma coisa politicamente, só não está acima do povo, porque ela representa ao povo o bem comum. E uma democracia que, apesar das instituições funcionarem, né, colocarem 2 ex-presidentes na cadeia e 2 presidentes empichados, funcionaram sendo uma nova democracia incipiente, ainda muito jovem a nossa democracia, mas a democracia funcionou, as instituições funcionaram até agora. Com alguns ajustes, a gente chega a um país de primeiro mundo. E o principal ajuste fino da democracia é você pensar no bem comum e na felicidade do povo. Não existe também uma democracia segura se houver essa canalha distribuição de renda, com muita gente pobre, cada vez mais, com a pandeconomia, né? Uma parte sanitária terrível matando gente, outra terrível matando gente também de fome, que é a economia, porque quebraram tudo. Né? Então, enquanto a gente não tiver uma distribuição igualitária de renda, que as pessoas tenham acesso a tudo, somos todos iguais perante a lei, mas de verdade, que se professe isso de verdade, que se julgue as pessoas pelo RG e não pelo CPF. Enquanto não houver isso, não haverá um país livre, seja quem for o presidente da República, seja quem for o seu deputado, o seu senador, não haverá um país livre. A democracia está acima de todos nós, menos acima do povo. E essa história de todo dia acordar com confusão no país não ajuda em nada. Nós precisamos recuperar o Brasil, nós precisamos de uma união nacional com o objetivo de recuperar essa situação terrível que vive o brasileiro. Vá ver o que o brasileiro está sentindo na rua de verdade, que vocês vão discutir menos coisas óbvias que poderiam ser deixadas num segundo plano, porque são coisas óbvias e já definidas, são conquistas democráticas. Muita gente morreu para conquistar a democracia no Brasil, parece que não, mas morreu. Muita gente deu as suas próprias vidas para que a democracia fosse conquistada no Brasil, então não vamos brincar com ela. O nosso regime já está definido, ele é democrático e pronto, acabou. Respeite o princípio do contrário e pronto, acabou. Respeite o limite do contrário e pronto, acabou. Faça eleições pacíficas e pronto, acabou. Não espalhem mais ódio, porque o país está cheio de ódio. E pronto, acabou. Simples assim. E aí parem de encobrir esse aumento deslavado de preços, de alimento, de remédio, de combustível, porque isso tudo vira uma cortina de fumaça e não se discute a saúde do povo, não se discute a alimentação do povo, não se discute como é que o povo brasileiro continua sobrevivendo com aumentos sucessivos de combustível, com aumentos sucessivos de alimentos. Toda hora você acorda, é soluço em cima de soluço do aumento de preço, com a nossa equipe econômica descolada completamente dos interesses populares, que significam comida na mesa, saúde, educação, um teto sobre a sua cabeça e daí por diante. É isso que tem que se discutir, obras que tem que ser feitas, atração de capital externo, mas capital bom, para que você possa fazer obras e com isso criar empregos. Gastar o dinheiro do Brasil com o brasileiro, em primeiro lugar. Se tiver que raspar o tacho da economia, gastar investindo com o brasileiro que precisa ter emprego. E por isso você tem que dar força aos bons empresários, para que esses bons empresários, que colocam o Brasil mesmo assim entre as 10 maiores economias do mundo, depois de sobreviver a governos desastrosos que arrasaram com o país, deixaram o país na sua pior economia, depois de enfrentar uma pandemia com uma crise econômica terrível no mundo inteiro e pior a crise sanitária, que a gente perdeu gente, agora é hora de recuperação. Agora é hora de, mesmo pensando diferente do contrário, a gente tentar estabilizar o país e fazer uma união em prol de quem nos interessa, que é só o povo brasileiro, mais nada. Nós precisamos dar a mão para o povo brasileiro que está caindo no abismo. E não ficar discutindo coisas óbvias que não são questionáveis, né, para encobrir e fazer uma cortina de fumaça na situação desgraçadamente terrível que vive quem está nos ouvindo agora. Chega de conversa fiada,
Chega de papo furado. As regras do jogo aí estão e elas são democráticas e mantêm o Brasil democraticamente em pé. Vocês colocarem em xeque, vocês que foram eleitos, pela urna eletrônica, colocarem em xeque a urna eletrônica, é porque vocês estão dizendo que vocês foram eleitos de forma fraudulenta. Que coisa é essa? Ah, você quer voto impresso? Então para tudo, faz eleição agora de novo. Vocês todos saem dos cargos que vocês estão, já que vocês acham que a urna eletrônica é suspeita, e começa tudo de novo. Começa a votação daqui um mês, do jeito que vocês querem a votação. Não é o voto impresso que vai garantir a segurança das eleições. Nunca foi. O Brasil tinha voto no papel e tinha roubo pra caramba. Nos Estados Unidos, as eleições são colocadas em xeque sempre, o voto é no papel. Sempre. Agora o Trump mandou a turma dele invadir o Capitólio nas últimas eleições, o Congresso deles, o que era uma coisa impensável da maior democracia. O Bush foi eleito sob suspeita de fraude na Califórnia, um dos seus maiores colégios eleitorais. Então, não é o voto impresso que vai garantir a lisura das eleições. É difícil você acordar todo dia pensando nisso. E agora tem mais uma. Você já caiu num buraco hoje? Não é no buraco da economia. Esse você cai todo dia. O nosso Tiger Woods da economia, ele garante isso. Porque o Paulo Guedes não erra um buraco. Cada vez mais ele acerta buraco 18, buraco 16. Não erra uma atacada. É o Tiger Woods da economia. Coloca a gente no buraco cada vez mais. Mas o PIB, que PIB? Ninguém sabe o que é PIB. Ninguém come PIB. O povo quer comida na mesa, quer gasolina, o povo quer diesel, o povo quer casa, o povo quer educação para os seus filhos, o povo quer ter onde mandar os seus filhos para estudar. Ninguém está analisando o mercado financeiro. Nós queremos que o mercado financeiro dê certo para o povo e pronto, acabou. E para isso as soluções são simples também e não tão complicadas como essa solução de mexer mais uma vez no imposto de renda para morder o povo brasileiro. Chega de mordido, Paulo Guedes. Você não está cansado de imposto no Brasil, não? Ninguém quer mais isso, não. É simples. O Brasil precisa se recuperar. Bom, agora tem uma notícia que passou bem desapercebida. Não é? Vai aumentar o preço do asfalto. Então, por isso a pergunta, se caiu em algum buraco hoje, esses caras que já cobram uma enormidade para não asfaltar direito. Havia denúncia 3 ou 4 anos atrás, faz tanto tempo que eu não me lembro mais, ou não sei se foi menos do que isso, do Agostinho Teixeira, que tem uma empresa aqui em São Paulo. Eu não me lembro também o nome da empresa, ele vai lembrar, porque foi ele quem fez a reportagem, que fingia que asfaltava determinados locais, cobrava da prefeitura e a prefeitura pagava. Ora, pois, se a empresa fingia que colocava asfalto, colocava lá aquele petrisco que com a primeira chuva vai embora, ou nem o petrisco colocava e recebia por isso, é porque alguém estava facilitando do lado de cá para poder pagar. O criar dificuldade para vender facilidade significa corrupção. Então fingiam que asfaltava e não asfaltava porcaria nenhuma. Agora, com o preço do asfalto nas alturas, querem aí um aumento absurdo do preço do asfalto. Então, por isso que eu te perguntei, se já caiu no buraco hoje? Se não caiu, é um milagre. Porque a cidade de São Paulo tem mais buraco do que na Lua. Do jeito que anda essa administração, que só favorece os mesmos, né? Empresa de ônibus e tal, e se esquece praticamente da população, o cara já está desarmando as barracas que foram armadas por causa do frio, porque ele acha que acabou o frio. O prefeito da cidade acha que o frio acabou. De madrugada deve ter feito frio para burro em São Paulo. Por que desarmar a barraca? Por que desarmar a barraca? Mas paga um bi para a empresa de ônibus ficar parada. Não podemos gastar com barraca. Daqui a pouco vai dizer que não pode acabar de matar rato. Não é? Então, a pergunta simples que eu faço é a seguinte. Se São Paulo está cheio de buraco, você cai em buraco toda hora, e eu não vejo mais ninguém asfaltando a cidade de São Paulo. Isso é ruim. O motorista de aplicativo já não tem o que comer. Não é? Taxista não tem o que comer.
quebra uma roda, o cara tá ferrado, tem que parar o carro, uma ponta de eixo, estoura um pneu, o cara não tem grana para trocar o pneu. E isso acontece frequentemente. Não só isso. Você que é um cidadão comum que ainda consegue botar combustível no carro, porque não vai botar mais, porque vai aumentar de novo o combustível. Você que ainda consegue andar de carro, eu estou percebendo que não é com a volta do rodízio, não. A circulação de carros começa a diminuir porque o povo não tem mais grana para colocar dentro do carro para rodar. Gente que mora longe do trabalho vai para o transporte coletivo, que já está lotado, é uma porcaria, com trens e metrôs velhos pra caramba, ônibus velhos pra caramba. O secretário Baldi, que é um cara bem transparente, chegou a admitir para mim que precisa fazer uma licitação para comprar trens novos, carros novos do metrô, porque o negócio está de mal a pior. Quando falam incêndio e não explicam como é o incêndio, o metrô, que era uma referência positiva, agora é uma referência negativa. Então o cara tem que cair para o transporte coletivo. E essas empresas de ônibus vão insistir em não rodar com 100%, e o Dória não vai botar 100% de trens e metrôs funcionando porque tomou um bi de prejuízo. Aí eu não sei onde é que vai caber tanta gente, porque o povo já não aguenta mais colocar combustível no carro, nem álcool, nem gasolina. Óleo diesel, então, responsável diretamente pelo preço dos nossos alimentos. Esse coitado do motorista está ferrado. Com o leito carroçável cada vez mais cheio de buracos, eu não sei como é que a gente vai fazer. Porque não existe um buraco no meio da rua, existe uma rua no meio de um monte de buraco. Então, meu amigo, se o asfalto está tão caro que esses caras querem aumentar ainda o asfalto, né? Se a gente soubesse que o asfaltamento das cidades brasileiras era uma coisa honesta, decente e correta, você podia até aguentar um aumento de preço. Não vai dar, porque os caras vão roubar para asfaltar e vão cobrar mais aumento em cima disso. E aí é só buraco. É só buraco. É só no nosso. Eu vou parar por aqui, não vou completar a frase, porque pode não pegar muito bem com o que eu ia dizer. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes. Bom, a partir de agora o meu amigo Ricardo vai botar no ar aí o Zap. Você pode mandar Zap do Brasil inteiro, que mais importante é a sua opinião do que a nossa, e é mesmo. É duro você ficar acordando todo dia tendo que dar opinião sobre tudo. Ninguém é gênio aqui para entender de tudo, sobre tudo. Eu falo o que eu penso. Se você gostar, gostou, acho legal, bacana. Se você não gostar, você tem todo o direito de não gostar, mesmo porque quem entende de povo é povo. O povo entende muito mais do que eu, que fico aqui sentado comentando como se eu fosse o Buda, mandando todo mundo seguir os meus caminhos. Eu não quero que ninguém siga os meus caminhos, não. Eu só dou a minha opinião. Se você não concordar, dê a sua, que é mais importante que a minha, de qualquer um aqui, sentado aqui. Tem muito cara aqui, só porque é da imprensa, acha que é gênio. Acha que inventou a roda que nem o Paulo Guedes. Então, meu amigo Ricardo, bom dia, vamos zapear?